Olá, eu sou o Dr. Pedro Nari e neste vídeo vou estar falando com vocês os 7 sinais que você pode estar lidando com os traumas do passado. Eu vou colocar aqui uma meta aqui de 7.000 likes para você acionar aí o botãozinho aqui embaixo. Porque essa é a medida que eu vou usar para saber se eu vou fazer mais vídeos como esse para você. E por que esse conteúdo é importante para você? Porque você pode estar com sua vida travada em vários campos, naquela exatamente onde você precisa destravar. E olha que você já procurou coaching empresarial, coaching pessoal e nada, continua travado. Você já buscou ajuda em inúmeras terapias e ainda nada. E você já tentou de diversas maneiras mudanças na sua vida, fez promessa que esse ano eu vou mudar e de repente tudo aquilo se repete como se fosse o ano passado. Então continue aí que eu vou falar exatamente os 7 sinais que podem estar travando a sua vida ligados aos traumas do passado. O primeiro sinal é o medo de errar, o medo de falhar. É o tipo de pessoas que está fazendo a coisa certa, racionalmente ela é perfeita naquilo, ela é especialista naquilo, mas sempre se autoquestiona que ela está errada, que algo está errado, que ela falhou, que alguém vai chegar e que pode estar lá criticando aquilo que ela está fazendo. E vem aquela sensação de ansiedade, aquela coisa que começa a travar e ela precisa da opinião das outras pessoas. E aí eu te pergunto, da onde vem isso? Da onde vem esse medo? Mesmo estando certo, vem o medo. Pois bem, muitas das pessoas que são atendidas aqui no Instituto Cristão de Psicanálise, elas apresentam exatamente histórias que nem aparentemente não são traumas. Pode ter sido aquela bronca que ela levou porque o pai era muito rígido, o pai colocava muitas leis, não pode, você está errado, olha o que você fez. Né? Uma pontuação dessa, mas que são necessárias para a formação da consciência, mas que para aquele cérebro, aliás, para o seu cérebro aí, parece que criou um mecanismo de medo de errar e de falhar. O segundo sinal são aquelas pessoas que em determinada situação de pressão no dia a dia, elas começam a mentalizar calma, 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 e aquela sensação física, angustiante, de falta de ar, palpitação vai aumentando, ela chega até a criar rituais dizendo calma, de respiração e nada funciona. Isso pode estar, por exemplo, relacionado às pessoas que tiveram uma educação extremamente rígida, onde a criança recebia uma pressão muito grande, ela não compreendia aquilo e ela começou a desenvolver vários rituais, né, de dizer para si mesmo calma, calma, calma. Isto pode estar relacionado inclusive com aquelas pessoas que começaram a criar rituais do famoso TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E agora vamos para o terceiro sinal. É aquela pessoa que justifica os seus erros culpando as outras pessoas. Você conhece alguém que reclama que o porteiro do prédio não cumprimentou, mas ela também não cumprimentou o porteiro? Você conhece aquela pessoa que fica conversando e falando que não consegue ser feliz, mas porque o marido não ajuda, porque os filhos são difíceis de lidar, ela tem um chefe que está cobrando ela totalmente, o chefe, ela não consegue se dar bem com o chefe porque ele vive culpando, vive cobrando ela. E de repente você percebe que essa pessoa já mudou de emprego várias vezes e ela sempre está culpando as outras pessoas pelo próprio fracasso. De onde pode ter vindo isso? Entenda, a palavra-chave aqui é cobrança. A pessoa cobra as outras pessoas, guarda aí essa palavra. E de repente ela fica cobrando, fica transferindo, fica projetando as próprias cobranças nas outras pessoas. E isso tem muita relação com aquelas pessoas que foram muito cobradas no passado. O quarto sinal é a pessoa catastrofista. É o tipo do indivíduo que não pode assistir aí as notícias que aparecem na televisão, no Datena, particularmente essas notícias que só antigamente a gente falava que era torcer o jornal que saía sangue. Hoje, na verdade, é a TV. Só apresenta coisa ruim, somente notícias ruins. E ela tem medo como se aquilo que está sendo falado na televisão fosse acontecer com ela, particularmente, ou com algum familiar ao redor dela. Esse tipo de pessoa, em geral, sofreu um trauma muito grande, uma perda muito grande. E detalhe,
ela não quer passar por isso novamente, então ela fica presa, inclusive, olhando esse tipo de informação para que ela não traga novamente essa dor. E aí tudo parece que aumenta dentro dela. Então ela fica de olho exatamente nas notícias ruins e de repente ela fica presa nisso, só pensando e acessando esse tipo de comportamento, mas que tem a ver com esta perda muito significativa na sua infância. O quinto sinal é a pessoa perfeccionista. Você conhece alguém perfeccionista? Aquelas pessoas que estão passando num corredor cheio de quadros e se ela vê um quadro um pouco torto, aquilo incomoda. Ela tem que parar e tem que corrigir aquilo. Dentro da sua casa, ela possui alguns hábitos muito interessantes. Ela tem que deixar os objetos na determinada posição, ela tem que organizar o armário com as cores da camisa, das roupas íntimas, enfim, os sapatos com a cor, com o tamanho, organizando de uma maneira perfeita. Esse é o tipo de pessoa, imagina aí, ele quer ter perfeição em tudo. Então, no dia anterior, ele começa já a programar o dia seguinte. A grande questão é que esse tipo de pessoa trava o pensamento, levando inclusive a não conseguir dormir, gente, porque ele quer ser tão perfeito no dia seguinte que ele não dorme, ele fica pensando, acorda de madrugada pensando naquele assunto, tenta organizar, como é que ela vai organizar a sua rotina, que ela tem que ir em determinado lugar, em determinada reunião, e parece que chega uma hora que o carrinho quebra. Aí ela vem com um monte de sinais e trava, e nada destrava a vida dela. Um exemplo típico é aquela pessoa que teve uma educação onde os pais, o nível de cobrança, o nível de perfeição era muito grande. Ela era cobrada para ir tirar 10 em todas as matérias. Se ela tirasse 9 numa determinada matéria, já era o caos. Já se fechava a cara, não havia um sorriso. Aliás, ela tirar 10 nem elogia recebia porque fazia parte da obrigação. E esse tipo de relacionamento causa um comportamento aparentemente que escraviza, ligada à situação traumática na infância. E você não sabe o que aconteceu na cabeça daquelas pessoas que hoje estão travadas nesse perfeccionismo. O sexto sinal é aquela pessoa que quer ter controle de tudo. Por exemplo, essas pessoas estão tentando controlar a sua relação com o cônjuge, tentando controlar tudo relacionado aos filhos, tenta controlar inclusive a sua relação no trabalho. Qual que é a grande questão? Se a gente parar para refletir, nós temos dificuldades de controlar inclusive os nossos impulsos. Quanto mais controlar o impulso, o pensamento e a forma dessas pessoas se relacionarem. Então imagina como essa pessoa sofre porque ela tenta controlar tudo nas relações, mas isso se vai como se fosse água nas mãos e ela não consegue controlar absolutamente nada e aí a vida se torna frustrante, se torna estressante, começa a vir sintomas de ansiedade, insônia, medo porque ela tenta controlar e não consegue. Agora, de onde vem isso? Vamos dar um pequeno exemplo aqui, porque isso surge particularmente de relações abusivas, seja de relações abusivas na infância, na escola, pessoas que foram muito controladas por uma professora que era muito rígida, ou até na fase adulta, nas relações que essas pessoas encontram, de uma pessoa abusiva e ela começa a ter um grande trauma dessa relação. Agora, a questão é que quando se rompe essas relações, essas pessoas se transformam na própria pessoa controladora. Então, quem foi muito controlada tende a controlar outras pessoas aqui. E aí traz sim uma consequência muito grande, que é a dificuldade dessas pessoas se relacionarem em diversos campos das relações interpessoais. O sétimo e último sinal desse vídeo é exatamente aquelas pessoas que têm medo da opinião das outras pessoas. Você conhece uma pessoa que vive se preocupando com as aparências, vive preocupado em trocar de roupa, de calçado, de fazer uma cirurgia plástica, de estar no cabeleireiro.
ou aquela pessoa que tem medo de desagradar as outras pessoas, inclusive aquela pessoa que não consegue dizer não, mesmo em relação aos pedidos mais absurdos, né? A pessoa não quer fazer, mas de repente ela não sabe dizer não e acaba fazendo. Pois bem, esse é o sétimo sinal de que alguma coisa aconteceu dentro de você que está ligada a alguma situação traumática e que pode estar travando a sua vida. Vamos exemplificar aqui. Esse pode ser tipo da pessoa que teve uma mãe que criticava muito as outras pessoas, vivia falando mal da vizinha, da tia, do parente. E essa criança, ela é muito boazinha. Entretanto, ela ouvia isso e cresce tentando satisfazer exatamente aquilo que a sua mãe dizia. Existem aquelas pessoas que foram muito julgadas. Então, qualquer coisa que ela fosse falar, dizer, ela estava errada, isso está feio, olha, você é feia, que coisa feia você está fazendo. Então, as pessoas começam, quando crescem, falam, não, eu vou tomar rédea da minha vida. Só que tomar rédea da vida, ainda existe aquela criança, ainda que se sente feia. Então, por mais que ela tente transformar o próprio comportamento fazendo demais para as outras pessoas, ao mesmo tempo ela tenta transformar o seu exterior. Mas nada tem fim, nada basta. E a coisa continua, e a vida continua travada. E o mais importante nessas 7 dicas que eu estou passando para vocês é que isso faz com que as pessoas procrastinem, não consigam avançar em sua vida, não consigam ter uma identidade realmente com Deus, e ela começa a ter a identidade exatamente com esse passado. E o passado nunca sai delas. Então saiba que existe uma maneira de você se livrar do passado. Existe uma maneira, porque o ditado popular diz que a gente não muda o passado. Pois saiba que você pode sim mudar o seu passado. E exatamente a terapia serve para você ressignificar esse passado. Se você se identificou com algum desses temas que nós conversamos nesse vídeo, eu estou fazendo um curso totalmente gratuito a respeito de traumas. Eu criei uma lista anônima para que você possa desabafar sobre o tema específico que eu vou incluir aí nesse curso. Para isso, você clica aqui embaixo nesse link para que você possa mandar um tema sobre o seu problema e desabafar isso comigo. Mas para eu saber qual é o problema exatamente que você está passando, eu preciso que você me envie aí exatamente o que é que você está passando, qual é a sua dúvida e qual é o seu maior desafio hoje. Lembrando que esse curso vai ser totalmente grátis para você. Portanto, clique aqui no link abaixo para que você possa ser informado quando ele for lançado aí para você assistir. Então, se você gostou do vídeo, dê um joinha aí para nós, se inscreva no nosso canal para que você receba as notificações aqui dos nossos vídeos para ajudarem outras pessoas e você também. Muito obrigado e nós vemos aí no nosso próximo vídeo. Até mais.